a gente começa o Mais Vida dessa sexta-feira falando sobre como uma alimentação equilibrada pode ajudar no combate a doenças. É isso mesmo que você entendeu. Olha só, com a relação com a obesidade, aliás, hoje se fala de obesidade, mas a gente também não cuida muitas das vezes da nossa dieta, né? Pois é. Ó, obesidade, diabetes, pressão alta e outros acometimentos físicos, alguns alimentos têm propriedades específicas que auxiliam, inclusive, na prevenção e no tratamento da ansiedade e da depressão, doenças consideradas o mal do século. Doenças que, se não tratadas, tomam graves proporções física e psicologicamente. E para mostrar para a gente quais são alguns desses alimentos, a nutricionista Luana Cardoso já nos espera. Então, doutora Luana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer recebê-la para falar de algo tão importante que é a nossa saúde. Bem-vinda. Prazer é todo meu, muito obrigada. Falar sobre saúde é sempre muito importante, né? Com certeza. Então, antes da gente falar da importância aí da alimentação para a nossa saúde, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a depressão? O que é essa doença? A depressão é uma doença que tem crescido muito nos últimos anos, caracterizada por um distúrbio mental, onde nós temos alterações hormonais, alterações também emocionais. Então, é como se fosse um acúmulo de tristeza. E essa tristeza gera várias outras preocupações, é como se fosse uma cascata, na verdade, né? Então, hoje nós temos crianças depressivas, nós temos adultos, adolescentes, e isso gera um alto índice de preocupação até em nível governamental, né? Agora, existe também a ansiedade, né? A ansiedade Isso. hoje em dia é algo assim inerente a todo mundo é muito ansioso. Essas duas doenças, elas caminham paralelamente? Como é que você vê a questão da ansiedade também? Caminham juntas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade, aqui no Brasil, o Brasil é considerado o país onde tem mais pessoas ansiosas no mundo. Então, no mundo inteiro, o Brasil é onde tem pessoas mais ansiosas. E a pessoa ansiosa, ela tem um excesso de preocupação, não somente com o presente, mas com o futuro, algo que ainda nem aconteceu, ela já está preocupada. E isso traz tristeza e isso traz também um alerta, porque a ansiedade leva à depressão, muitas das vezes, e a depressão pode levar até mesmo ao suicídio. Então, por isso que tem que ser muito falado em relação aos profissionais da saúde, nos meios de comunicação. Muito bem, nós temos uma ilustração, né, para mostrar para vocês aí de casa e a doutora vai explicando para a gente. Vamos colocar no vídeo para quem está nos assistindo? Aí... O que é isso que está acontecendo aí, doutora? Imagine que aquilo que está acontecendo ali é dentro do nosso cérebro, é as comunicações em relação aos nossos neurônios. Aquela parte amarelinha onde está no vídeo é a chamada bainha de mielina. Então, todos nós temos essa proteção dos nossos neurônios, que é a bainha de mielina. Quando a pessoa está depressiva, ansiosa, não se alimenta bem, muitas vezes aquela recoberta ali, aquela bainha de mielina, ela está depletada. E aí onde gera várias outras preocupações, que pode levar até mesmo, por exemplo, a doença de Parkinson, entre outras. Então, aquela proteção é gordura, é graxosa. E é gordura boa, são ácidos graxos essenciais, né? Então, por isso que nós precisamos ter uma boa alimentação com vários fitoquímicos, vitaminas, minerais e, sobretudo, ômegas, ácidos graxos essenciais também. Bom, nós passamos essa semana aqui, uma semana muito difícil, né? Com a perda do Gugu Liberato. Sim. Hoje ainda tivemos cobertura por todas as TVs. Isso trouxe uma comoção nacional, um sentimento de tristeza. Que assim, associado a esses outros dois sintomas que falamos, principalmente a questão da ansiedade, traz ao telespectador que nos acompanha momentos difíceis de se lidar psicologicamente falando. E associando as atividades,
A pessoa que está triste ou ansiosa acaba comendo muito doce. Sim. Por que isso acontece? Sim, nesses momentos de grande tristeza, o que ocorre? Um dos grandes nutrientes para o nosso cérebro funcionar bem, quem é? A glicose. A glicose vem do açúcar, né? Dos carboidratos. Então, quando a pessoa come doce, é o cérebro pedindo algo para liberar serotonina. Quando eu como glicose, o meu corpo libera esse hormônio, serotonina, que me deixa mais alegre, mais feliz. A mulher, quando está na TPM, por exemplo, quer comer chocolate. Por quê? Os níveis de serotonina, esse hormônio da alegria, está baixo. Então, o cérebro pede glicose, que é o açúcar, que está nos doces, que está no chocolate. Então, nesses momentos de grande tristeza, é necessário que a gente faça um controle, tenha calma, tenha cautela. Nós precisamos sim de serotonina, mas tem alimentos saudáveis que fazem essa produção de serotonina, né? Não precisa necessariamente a gente só ficar buscando nos doces, que aí gera também a preocupação com a ansiedade e também com a obesidade, como você mesmo mencionou, né? Mais de 50% da população hoje está sobrepeso. Né? Então, nós temos que ter um cuidado também. Tem gordura, não é isso? Sim, o doce, eu costumo dizer que o doce ele é aquela mocinha que não gosta de andar sozinha, sabe? Tem que ter uma coleguinha do lado. E a coleguinha, muitas vezes, é a gordura, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado. Doce é praticamente uma bomba, gente. Agora, doutora... Bomba de chocolate. Não é? É. Onde é que entram aí, então, os benefícios de uma alimentação saudável, balanceada, equilibrada? Sim, porque nós precisamos ter essa alimentação equilibrada, balanceada, para o nosso corpo estar saudável, o nosso cérebro estar saudável, para que eu possa produzir serotonina. A pessoa depressiva, a pessoa ansiosa, toma alguns medicamentos. O que a maioria desses medicamentos fazem? Uma maior produção de serotonina. Bom, se eu, com alimentação saudável, posso fazer isso, para que eu vou recorrer à medicação? É claro que muitas das vezes é necessário, mas a alimentação, buscar mais o natural, é de suma importância. Então, a alimentação saudável, além da prevenção de outras doenças, auxilia no tratamento e no controle da diabetes, da obesidade e, sobretudo, depressão e ansiedade. Muito bem. A doutora Luana vai falar daqui a pouquinho dos benefícios de alguns alimentos pra gente, não é, Fabinho? O Fabinho já vai colhendo umas informações. Eu só preciso dar um recadinho ali rapidinho e já volto aqui com vocês, doutora, com licença. E a gente vai continuar falando aqui sobre os alimentos que auxiliam no tratamento da ansiedade e da depressão com a nutricionista, a doutora Luana Cardoso. Ô, Fabinho, você já colheu mais algumas informações aí? A gente estava conversando aqui exatamente sobre as propriedades dos alimentos, né? Às vezes a gente come muita coisa, né, doutora? E a gente não sabe o que o alimento contém. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema com os nossos telespectadores? Por exemplo, eu vou falar sobre alguns itens e a senhora vai falando sobre as propriedades. Pode ser? Pode ser. Vamos começar com abacate. Sim, o abacate. Eu amo abacate, né? O abacate, além de ser um alimento que traz grande saciedade, o que evita a compulsão alimentar, e a compulsão alimentar é um dos indicativos em relação à ansiedade, ele contém as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são tidas como as gorduras benéficas. Então, colocando o abacate na sua alimentação, você melhora a sua produção de serotonina, auxilia no controle da fome, auxilia na compulsão alimentar, consequentemente, na ansiedade também. Agora, doutora, eu fiquei sabendo que tem que ser uma quantidade moderada, porque tem gente que fala que o abacate também pode engordar, é isso? Sim, é porque o abacate tem gorduras, né? Para cada 1 grama de gordura, eu tenho 9 calorias. Então, é como a nossa vozinha dizia, não pode nem muito e nem pouco, o equilíbrio, sabe? Então, você pode sim colocar abacate na sua alimentação, mas nada em exagero. Tá. Vamos falar agora do ovo de galinha, que uns amam, outros odeiam, afinal, ele faz bem ou faz mal à saúde? Sim, o ovo de galinha já tem vários estudos mostrando o seu benefício, inclusive em relação à depressão e à ansiedade. Na gema, aquela parte amarelinha do ovo ali, então, nós temos a colina. A colina, ela é precursora da acetilcolina, que traz a produção de mais serotonina, de mais alegria. Então, quando eu como ovos, é como se eu ajudasse o meu corpo a trabalhar
ao meu favor. Então eu vou ficar mais alegre, mais contente, melhora então essa produção de hormônios benéficos. Aquela parte então branquinha onde está concentradas as proteínas, a albumina, que também auxilia no controle em relação à fome, tá? Então ovos também é sempre bacana colocar na alimentação. Outro que eu amo de paixão, como todos os dias, banana. Ai, a banana sim, a banana é maravilhosa, por quê? Quando você chega em casa, né, do seu trabalho, a população em geral, né, chega em casa umas 6 horas, 6h30, terminou. É nesse momento que nós temos uma depressão em relação à serotonina. Por quê? Porque o nosso corpo ele depleta a serotonina para produzir a melatonina, que é do sono, porque o nosso corpo entende que você já vai dormir. Então ele diminui a produção de serotonina. Como que eu posso aumentar então isso? A banana, ela tem o triptofano. Triptofano é precursor da serotonina. Olha só como a natureza é perfeita. Então, a banana ela já tem o nutriente que é precursor, que vai fazer o seu corpo produzir. Então, por isso, chegou em casa do trabalho, está cansado, come uma banana. À noite mesmo? À noite mesmo. Tem gente que fala que não pode comer banana à noite, Sim, né? pode sim e deve. A partir das 6 horas, então, banana, o cacau em pó também é outro que também auxilia em relação a essa depressão de serotonina que ocorre às 6 horas normalmente. Que legal. Agora, e frutas como laranja, morango, uva? Sim, as frutas, elas são interessantes porque elas têm um alto teor de antioxidantes. O que é isso? O nosso corpo, quando passa por um alto nível de estresse, a gente está sempre estressado no trabalho, sempre preocupado. Nós estamos liberando radicais livres, inflamação. Uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem ansiedade, é uma pessoa inflamada. Então, a gente precisa incluir alimentos antioxidantes, que é como se fosse desinflamar essa pessoa. As frutas são uma ótima opção. Então, pelo menos 3 frutas por dia, frutas variadas, né? Laranja, laranja, laranja. É laranja, aí pode um morango, né? Uma banana. Então, 3 frutas diferentes. Vamos às frutas, então, do Brasil agora, dessa época. Sim, né? Vamos começar pelas castanhas do Brasil. Sim, a castanha do Brasil, a castanha... Dizem que são calóricas demais. Né? As castanhas... Tem que comer 1, 2, 3 no máximo. Como é que vai dar? É impossível. Como assim? Então, as castanhas, gente, ela tem um nutriente muito importante, que é o magnésio. O magnésio, ele também é um super amigo do nosso cérebro, tá? Então, nós precisamos, se você pegar uma pessoa que tem depressão e ansiedade e dosar níveis de magnésio, com certeza ela tem deficiência. Então, quando você come castanhas, você já ajuda em relação a isso. A quantidade mínima por dia, para a gente atingir a quantidade de magnésio e selênio, então seria pelo menos 3 castanhas, né? Quer comer um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí vai da adaptação de cada um, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas uma média, que seria o mínimo, pelo menos 3 castanhas por dia, tá? Muito bom. E agora o óleo de avestruz. O óleo de avestruz, ele tem se tornado muito comum cada vez mais nas nossas mesas alimentares. E praticamente ele faz lembra do videozinho em relação à depressão da bainha de mielina? É como se ele fosse lá na bainha de mielina e falasse assim, opa, eu preciso nutrir isso aqui. Então, as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm ansiedade, elas têm uma deficiência naquela bainha de mielina. Então, as mulheres donas de casa, os estudantes que ficam sempre estressados, angustiados, palpitação, tudo isso é indicativo para ansiedade. O óleo de avestruz, e o interessante é que o óleo de avestruz, ele foi descoberto como alimento aqui no Brasil. No estado de Rondônia, é uma região amazônica. Então, lá na China, Japão, Estados Unidos, eles usavam muito como cosmético, como alimento. A descoberta foi aqui no Brasil. Nós, brasileiros, somos presenteados aí com esse alimento. E como que a gente utiliza o óleo de avestruz para que o telespectador entenda um pouquinho e a gente também? Sim. O óleo de avestruz, você pode utilizar ele como se fosse uma espécie de um azeite, você colocando para temperar a sua salada, para fazer o seu arroz, para fazer o seu feijão. E você também pode tomar ele em cápsulas, né? Assim como você toma outros alimentos fontes de ácidos graxos essenciais, você toma ele em cápsula. Então, você pode tomar uma cápsula ao dia, né? 2, 3 cápsulas ao dia. Não sei se vai dar para o pessoal ver como é. Isso. Então, são cápsulazinhas. Você pode
Dessa forma, você tomando pelo menos 3 cápsulas ao dia, você já nutre o seu cérebro, né? Melhora em relação à conexão dos seus neurônios. E esse menorzinho é o em gotas que eu falei para você, né? Que muitas pessoas falam assim, Luana, que óleo que eu cozinho, né? Eu também atendo em clínica e as pessoas perguntam, que óleo que eu devo cozinhar? Fazer meu arroz, meu feijão em casa? Eu sempre indico o óleo de avestruz, porque ele já tem alguns estudos científicos mostrando que mesmo com calor ele não depleta, ele não perde os ácidos graxos, ao contrário, por exemplo, do azeite de oliva, do óleo de coco, então ele mantém as suas propriedades. Então, em relação à ansiedade e depressão, quer utilizar um alimento bacana aí, seria então o óleo de avestruz. Bom, eu fiquei sabendo que os baixos níveis de vitamina D que nós temos aqui, apesar de estarmos num país extremamente tropical, Sim. aliás, que tem sol o tempo todo em abundância, mas é pela ausência justamente da questão de a gente tomar sol. Também tem ligação com depressão e ansiedade ou não? Tem vários estudos mostrando, inclusive tem um feito recentemente, em 2018, nos Estados Unidos, onde eles pegaram indivíduos que tinham depressão e ansiedade, dosaram vitamina D, todos estavam com deficiência, praticamente todos. Então, nós precisamos pegar mais sol e consumir alimentos fontes de vitamina D, né? Porque em alguns estudos mostram a vitamina D não só como uma vitamina, mas como um hormônio, porque ela participa do bom funcionamento do nosso corpo como um todo, tá? Então, pegar pelo menos 10, 15 minutinhos de sol seria o ideal. Agora, e aquelas pessoas que ficam com muito tempo sem comer, jejum prolongado, aquele jejum intermitente, isso também tem a ver com depressão, com ansiedade? Isso colabora também? Colabora. Quando a pessoa é um esportista, né, tem uma alimentação totalmente equilibrada, faz o conhecido jejum intermitente, ok, é um caso. Agora, o povo brasileiro, trabalhador, a mulher dona de casa, né? Ou seja, precisa de uma alimentação equilibrada. Lembra que um dos pontos para o nosso cérebro funcionar bem é a glicose? Quando eu fico muito tempo sem comer, obviamente eu tenho nada de glicose. Obviamente eu vou ficar mais triste, mais letárgico, mais nervoso, né? Então eu preciso consumir alimentos saudáveis para manter esses níveis de glicose adequados, nem mais nem menos, adequados. Ótimo. Agora, quando a gente não tem aquela rotina alimentar, né? Porque a vida está cada vez mais corrida, né? A gente sai correndo, às vezes não toma café direito, não almoça na hora certa. Isso também colabora, acredito eu, para a questão dos sintomas de depressão, como a gente está falando. Como que a gente poderia criar uma rotina adequada? Quer dizer, para não tomar aquele café da manhã também de americano, Sim. tem tudo, bacon, né? tá na moda e o certeza. inverso, né? Também para a gente não ficar sem comer nada e não ter a nutrição correta. Sim, eu sempre digo que é necessário você se preparar, né? A pessoa, quando o médico passa um remédio, ela já pensa, nossa, eu tenho que sair daqui na farmácia, comprar, porque eu tenho que tomar esse remédio. Ou seja, ela tem uma preocupação de tomar, fazer aquilo certinho. Com a alimentação, deveria ser da mesma forma. A pessoa deveria pensar, amanhã, o que eu vou comer, o meu café da manhã, o meu almoço, está tudo certinho? Não tá? Já se programa. Por isso que hoje em dia ficou mais comum fazer as marmitas, né? Porque quando você faz essas marmitinhas, você tem um controle do que você vai ingerir ao longo do dia. E isso gera menos ansiedade, porque é uma preocupação a menos. Você não vai se preocupar em preparar nada, já está tudo prontinho. Quanto mais preocupação, maior o índice de ansiedade, maior as chances de ter depressão, maiores então as causas, até mesmo aí de pessoas que cometem suicídio. A gente falou que a quantidade, o número de crianças, adolescentes que estão entrando em depressão, que estão tendo esses problemas cada vez mais cedo, né? Está aumentando muito. Então, como é que a gente pode trabalhar isso com as crianças? Uma grande preocupação em relação às crianças é o baixo consumo de frutas e vegetais. Lembra que nós mostramos aqui vários alimentos, né, que são benéficos. Muitos desses alimentos as crianças não consomem. Porque o pai diz, mas meu filho não gosta de comer. Eu pergunto, quantas vezes você ofereceu este alimento para o seu filho? Muitas vezes o pai diz, 1 vez, 2 vezes. Gente, o necessário é acima de 8 vezes você insistir com um alimento para uma criança. Então, maior consumo de frutas, vegetais ou alimentos benéficos como o óleo de avestruz, abacate, para as crianças é de suma importância. Não gostou? Faz
aquele alimento numa preparação diferente. Eu lembro que tinha uma paciente minha que o filho não comia feijão. Ela pegou o feijão, fez um bolo de chocolate, colocou o feijão dentro do bolo de chocolate, olha só, e deu para o filho comer, porque na hora que assa, nem parecia que tinha feijão. Quando ela ofereceu para o filho e o filho comeu normal, ela disse: filho, você sabia que dentro desse bolo tem feijão? O filho ficou assim, pronto, quebrou aquele paradigma, e então o filho começou a comer feijão. O que eu quero dizer com isso? Mude a forma como você dá os alimentos para a criança, até que vai chegar um momento que ela vai aceitar e ela vai comer. Genial. Essa eu queria ver, né? Feijão. Atenção, se você vai fazer panetone, bolo, essas Pronto, coisas. coloca. Bota feijão. Ao invés de colocar uva passa, coloca o Coloca o feijão, já vai aumentar o pois é. ferro, né? Tá aí. Legal. Muito Doutora, bom. obrigado, viu, pela sua presença, foi muito bom. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa nessa noite, tá? Sim, eu que agradeço a oportunidade, viu? E sempre lembrar o consumo, né, de alimentos mais saudáveis para melhorar, então, a produção de hormônios benéficos, para diminuir aí o índice de pessoas ansiosas e depressivas. Muito bem. Quem quiser ficar em contato com a doutora Luana Cardoso, ó, o site vivabembrasil.com.br, como está aí na telinha para vocês. Tem o Instagram Luana Cardoso, com 2 Zs, como está no vídeo, e o contato cardosoluana@hotmail.com. São as maneiras aí de você ficar em contato e tirar mais dúvidas, agendar também a sua consulta com ela. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, gente.